Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre contigo. Abençoa a tua vida, teu lar, toda a tua família, até mesmo no trabalho, sua vizinhança, onde quer que você esteja, que Deus seja contigo. Amém? Quando Deus diz não, quando a resposta de Deus é não. Já pensou nisso? Verdade é, irmãos, que há momentos em que não encontramos explicação para alguns acontecimentos em nossas vidas. Tem coisas que a gente não vai encontrar explicação. A morte de alguém, a separação, uma doença que não se chega a uma cura, um fracasso trabalhista ou financeiro, o não aí que nós gostaríamos que fosse sim, talvez, e foi não. Verdade é que o porvir ele é imprevisível. Não somos capazes de prever o futuro, muito menos de decifrá-lo. Só que para quem crê num Deus Criador, que rege todas as coisas, é nele que devemos encontrar as respostas e crer nele e confiar e esperar nele. Essa é a nossa fé. É nesse caminho que devemos seguir. Para conforto nosso, irmãos, o não de Deus não significa a ausência dele em nossas vidas. Não significa que ele te abandonou. Sabe por quê? Porque a Bíblia relata a história de vários servos dele, do Senhor, que experimentaram momentos de angústia e de terem um não como resposta. E olhe que eram pessoas que oravam, clamavam e pediam. E a resposta foi não. A resposta hoje é não. A vida, na verdade, ela é um mistério. E muito do que se passa conosco talvez só seja esclarecido na vida vindoura. Porque enquanto estivermos nessa vida, irmão, muitas vão ser as dúvidas para conforto ou desespero de alguém. Mas jamais deverá ser causa de abandonarmos a fé. Isso não pode ser causa de você abandonar a fé em Jesus. A palavra de Deus diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Então, se não for revelado nesta vida, vai ser revelado na vida vindoura. Portanto, meus amados irmãos, se neste momento atravessamos uma situação tanto quanto duvidosa, saibamos que no momento oportuno ressurgirá a luz e que, apesar dos pesares, a nossa confiança na soberania de Deus deve ser a causa de toda a nossa expectativa. Expectativa de quê? Expectativa de dias melhores. Eu creio que Deus me chamou para falar de fé. E às vezes é desafiador falar de fé. Porque, irmão, já vivi, e nós não estamos livres de viver momentos terríveis em que nada do que nós pedimos acontece às vezes. Mas por quê? Porque a resposta é não. Porções preciosas da minha vida pareciam desmoronar e que tudo acabaria ali. Mas eu procurava não soltar as sementes, não lançar as sementes fora, não parar. Entendeu? Por quê? Porque mesmo que chorando, eu continuava ali plantando, mesmo com lágrima. Por quê? Porque continuava crendo na promessa que Deus havia feito. Não por minha força ou feitos, mas somente por acreditar que Deus transforma e não abandona seus filhos. É aquela palavra que nós conhecemos: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E eu olhava ao redor e via, às vezes, a circunstância ruim, e olhava para a palavra de Deus e encontrava consolo nela. Isso é verdade, irmãos, isso não é mentira, é real. A palavra de Deus diz: quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Isaías capítulo 50, versículo 10. Palavra do Senhor, o conforto para nossas vidas. E quanto ao não de Deus? E quanto à resposta negativa
que vem da parte de Deus. Um exemplo, Moisés. O que viu o Mar Vermelho se abrir, sinais, maravilhas, a saída do Egito em direção à Terra Prometida. Isso nós sabemos. Um dia ele feriu a rocha, quando na verdade ele deveria ter falado para ela jorrar água e não ter batido nela. O Salmo 106:33 diz: Deus se indignou com Moisés, porque ele falou imprudentemente aos filhos de Israel. Moisés errou, irmãos, e não foi mais capaz de pisar os pés na terra prometida. E apesar dele ter orado mais de uma vez para entrar nela, ele não entrou. E sabem o que Deus respondeu para ele? Olha a resposta de Deus para Moisés: Chega, Moisés, não me fale mais sobre isso. Você não vai entrar lá. Se conforme com isso. Deuteronômio capítulo 3, versículo 25 e 26. Aqui o não de Deus veio como resultado da desobediência de Moisés. Ou seja, alguns nãos chegam para nós também nessas condições de desobediência. Veremos pessoas, desobedecemos o Espírito Santo de Deus, desprezamos o Senhor Jesus e podemos deixar de conquistar coisas importantes. A palavra de Deus diz: Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Hebreus 10:38. Certa vez, o mesmo Moisés orou para curar a sua irmã Miriam da lepra, e ouviu como resposta: imagine, não, Moisés, agora não, ela ficará leprosa por mais um tempo, depois eu resolvo isso. Números capítulo 12, versículo 13 e 14. Você vê, irmãos? Quantas vezes já oramos pela cura de alguém e a pessoa continuou doente? Já aconteceu com vocês? Quem sabe Deus está a dizer: agora não, preciso realizar algumas coisas na vida dessa pessoa. Resolvo isso mais tarde. Resolvo isso no meu tempo. Resolvo isso no tempo oportuno. Você vê, irmãos? O que nos cabe é interceder e colocar nas mãos do Senhor, que Ele poderá curar através de sinais, maravilhas, ou também via medicina, ou ainda, Ele pode não curar a pessoa, e a pessoa vir a falecer daquela enfermidade. Tudo isso pode acontecer, porque é Deus que sabe, Deus que permite. É por isso que a melhor escolha, sempre, é manter a comunhão com Deus, manter a fé em Jesus, em qualquer tempo e para qualquer resposta, sabendo que o possível foi feito por nós, mas o impossível somente Deus que pode fazer. Você me entende? Outro exemplo do não de Deus. Jó, lembra de Jó? Homem íntegro e reto, fazia holocaustos contínuos a Deus por sua família. Tamanho era o cuidado e o amor de Jó que ele tinha para com a sua família, ele fazia sacrifício contínuo por eles. Ainda mesmo assim, os filhos morreram de forma trágica. E Jó padeceu horrivelmente. E aqui sabemos qual a causa de todos os males da vida desse homem. Sabe qual foi? Não foi a causa dele, foi o diabo. A ação do diabo como forma de desviá-lo do caminho da salvação. Aí você me pergunta e eu pergunto: onde foram parar as orações de Jó por sua família? Alguma vez você já se perguntou o que acontece com suas orações? Parece que você ora e não acontece nada. Por que minhas orações parecem não ser ouvidas? Deus, no caso de Jó, estava atento a cada palavra dele.
as ditas e as não ditas. Mesmo com toda aquela desgraça, Deus estava agindo na vida do seu servo para lhe dar o melhor. Você entende, irmão? Para dar o melhor. Jó precisava fazer o quê? O que ele fez? Continuar acreditando, sendo fiel a Deus, mesmo sob a pressão do mundo, que lançava julgamentos precipitados. Você vê, irmãos, a própria mulher de Jó tentou fazer com que ele desistisse. A palavra de Deus diz: clamo a ti, porém tu não me respondes. Estou em pé, porém para mim não te atentas. Jó 30:20. E estar de pé aqui, neste versículo, significava urgência, pressa, desespero. Mas Deus estava em silêncio. Estava em silêncio e dizendo: agora não. Agora não, Jó. Aguarde mais um pouco. Estou atento. Você não está orando em vão. Eu vou recompensá-lo. Então, meu irmão, minha irmã, orar nunca será em vão. O Senhor Jesus Cristo mesmo disse: pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, o recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós, homem, é o homem que pedindo seu filho um pão lhe dará uma pedra? Ou seja, tem que continuar orando, irmãos. Mateus 7, do 7 até o 9. Está orando e a situação continua ruim? Pode ser que esteja acontecendo isso. Só que eu tenho que te dizer, irmãos, a situação poderia estar muito pior se você não estivesse orando. Deus está trabalhando, ainda que você não perceba. Eu poderia aqui, irmãos, prosseguir contando muitos outros casos bíblicos sobre o não de Deus. Mas creio que através dessa mensagem o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer você entender e cumprirá todo o propósito que essa mensagem tem para com a tua vida. E daqueles que estão perseverando em seguir a Jesus de um modo digno e honrado de vida. E para os que ainda não creem no Evangelho, eu oro para que o tempo da restauração chegue em vossas vidas e o reconhecimento de que em Deus se encontra toda a justiça e a salvação. E louvado seja Deus. Estamos vivendo em momentos, né, irmãos, que grande parte da população, praticamente metade da população, orou a Deus diante de uma situação. E o que aconteceu? A resposta foi não. Não, a resposta para vocês é não. Só que nós não nos conformamos. É um problema. Deveríamos estar maduros para isso, quanto a isso. Saber que tem dia que é sim, tem dia que é não. Muitas vezes nós, imaturamente despreparados, não estamos capacitados, muitas vezes até mesmo pelo tempo, de que a vida ela é feita de ganhos e a vida também é feita de percas. Ou seja, nem sempre se ganha, irmãos. Você imagina um campeonato aí com 10 participantes. É óbvio que se sabe que apenas um vai ganhar no primeiro lugar e os outros 9 vão perder, mesmo que seja em segundo ou terceiro, mas não vai ganhar aquele que era o alvo, que era o primeiro lugar. E por que nós, cristãos, queremos sempre o sim? Nós queremos sempre ganhar, nós nunca queremos perder. Eu poderia entrar no mérito aqui das situações, de que não era para nós nos metermos em questão alheia, eu não era para mim falar aqui sobre as falsas profecias, na qual muitas pessoas estão tristes e abatidas, falando uma coisa, profetizando uma coisa, falando que Deus falou, quando na verdade não foi Deus que falou. Porque na verdade, irmãos, muitas pessoas hoje estão amargosamente decepcionadas, porque o profeta, ou o falso profeta, ele disse que Deus disse sim. Mas na verdade Deus não disse nada.
para não dizer que Deus não disse nada, Deus disse não. Só que aí o falso profeta, às vezes, não por maldade, ele falou aquilo que ele gostaria que acontecesse. Ou seja, ele agiu pela emoção. O coração enganoso dele o enganou. Você entende, irmão? Aí quer dizer, vou falar aquilo que eu quero que aconteça. Aí quando você vai ver, não aconteceu. Ou seja, Deus não tem nada a ver com isso. Se Deus não falou, não falou. Mas por que que o falso profeta falou? Porque ele agiu na emoção. Ou seja, a resposta não era assim. E é por isso que hoje muitas pessoas estão decepcionadas. Muitas pessoas que até caíram na fé. Porque o falso profeta, alguém que a pessoa elegeu para confiar, quando na verdade não é para confiar em ninguém, ela confiou em alguém. E esse alguém disse que era assim. Quando na verdade, no final de tudo, a resposta concretizada foi não. Não, a minha resposta hoje para vocês todos é não. E para o outro é sim. E é assim que funciona, irmãos. Sem contar que existem algumas regras óbvias. Mas até que ponto nós estamos preparados para aceitar o não? Não, a minha resposta é não. Você lembra da palavra? A palavra do crente seja sim, sim ou não. Não, não. Meu nariz está uma benção, né, irmão? Entendeu, irmãos? Esteja preparado para receber o não de Deus. Lembre-se, o não de Deus não significa que Ele abandonou você, tá bom? Se prepare. Se capacite cada dia mais. É Deus que te capacite, que te capacita. Só que você tem que buscar a capacitação em Deus. Amém, irmãos? Então, ser deixado levar por vento de doutrina ou palavras mentirosas. É o que eu sempre digo, irmão. Buscar discernimento. Buscar discernimento espiritual. Senão, a gente vai vivendo de decepção em decepção. Isso não é bom. E o Senhor não tem nada a ver com isso. Esse é o coração humano, enganando e se deixando enganar. Amém, irmãos? Então eu espero que essa palavra tenha um bom proveito para a tua vida. E continue orando, amém? Continue clamando, que Deus está atento às nossas orações, amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Onde você estiver, receba a bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre convosco, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E operando Deus, quem impedirá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.